Bom dia. Último dia. Já é hora de começar a pensar no spa. Não, quer dizer, hoje de manhã nós paramos para tomar café e minha esposa e eu, de novo, já ontem eu falei, hoje de novo eu falei com uma das pessoas lá, eu falei, esse café é injusto. Tanta coisa para provar e tão pouco tempo. E ela falou, mas você pode ficar mais tempo. Eu falei, mas não adianta, o estômago é um só, não tem como provar de tudo aquilo. Aí é claro que ela disse, você pode ficar mais dias. Eu falei, tá, não é bem isso. Mas que gostoso a gente poder estar num lugar como esse, poder provar de tudo de bom que Deus tem para nós, porque Ele tem muita coisa boa para nós. Tanta coisa boa para nós. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da jornada. Casamento como uma jornada. Mas eu queria primeiro dizer para vocês que eu estou um pouco cansado, porque na sexta-feira eu e minha esposa corremos, em média, 12 quilômetros. Estão impressionados? Eu não corri nada. A média dá 12, ou seja, ela correu 24. O que eu quero dizer é isso. Ana Paula, pela graça de Deus, é uma corredora, eu falei isso. Ela participou da última maratona de Porto Alegre, vai participar de uma maratona em Curitiba, agora em novembro. É o tipo de pessoa, e tu sabe que eu continuo apaixonado por ti, amor, mas é o tipo de pessoa que às vezes ela chega em casa e fala, estou tão cansada, vou dar uma corridinha. Eu falo, estou tão cansado que eu vou dar uma deitadinha, vai correr. Eu invisto no esporte dela para ela poder correr. Não sei se dá para ver ali, mas ali é no final da maratona, ela está com a nossa netinha, e a netinha tem uma camiseta que diz assim, minha avó é maratonista. Eu pensei em colocar meu avô é maratonista, mas fake news já basta. Aliás, eu preciso confessar outra coisa. Alguém me perguntou ontem, onde tu achou aquela pesquisa que a mão do homem cai quando lava a louça? Gente, aquilo é totalmente fake news. Eu fiz aquilo em 10 minutos, puxando a foto do Google, enfim, tem um monte de texto, coloquei... Eu sinto, homens, não é verdade. Tá? Eu continuo dizendo que é pecado a mulher forçar o homem a lavar louça. Mas eu vou dizer outra coisa agora para estragar para todo mundo. É pecado o homem não se oferecer para lavar louça. Não, calma. Estou roubado, eu vou apanhar na saída aqui. Teve uma cena com um dos nossos filhos, que ele visitava uma vizinha do outro lado da rua, e esse filho ele é mestre em conversa, ele é o relações públicas. Só que ele chegava, ele era pequenininho, chegava na casa da vizinha e pedia comida. Tia, tem alguma coisa para comer? E nós querendo, não, filho, não pode pedir, fica feio e tal. Aí um dia ele falou, eu vou lá na tia Marília. Nós falamos, tá, então assim, ó, você não pode pedir. Mas e se ela oferecer? Não, se ela oferecer, você pode aceitar, claro, tranquilo. Não tenho dúvida. Ele cruzou a rua, chegou na tia Marília, depois ela nos contou, morrendo de rir, que ele chegou aqui em casa e falou assim, tia, minha mãe disse que eu não posso pedir comida, mas se a senhora oferecer... Guri é bom, né? Relações públicas. Então, é a mesma coisa. Mulheres, vocês não podem obrigar o homem a lavar louça, mas se ele oferecer... E, homens, é pecado não oferecer, tá? Eu sei disso. Minha mão está quase caindo já de tanto lavar. Não, estou brincando. Bobagem. Mas eu gostaria de fazer uma comparação aqui, afirmando o seguinte, casamento é maratona, não é 100 metros. E eu comecei a construir aqui algumas diferenças entre a corrida de 100 metros e a maratona, para nós termos uma ideia. É óbvio que há momentos no casamento que você tem que correr os 100 metros. Tá? E ali, respira fundo e acelera, porque é uma crise, é uma fase, tu vai ter que atravessar. Mas o casamento como um todo, ele tem essa característica. A primeira coisa que eu tive olhando rapidamente, certamente não é de experiência pessoal, a corrida de 100 metros rasos, o pessoal faz em volta de 10 segundos. Quem faz em 11 já nem entra em competição olímpica. Imagina só, 10 segundos. A maratona, o melhor índice está por volta de 2h10, 2h08. Esses são aqueles quenianos que têm 1,5 metro de perna e o resto de corpo, né? Assim, as pernas enormes. 100 metros, os atletas fazem quase sem respirar.
Se você já olhou para o rosto de um deles, eles começam a puxar ar. E quando ele termina de encher o pulmão, chegaram no final dos 100 metros. Porque são 10 segundos. É assim, é encher o pulmão e correr desesperadamente. Na maratona, a respiração é fundamental. Você tem que estar o tempo todo mantendo a respiração. 100 metros é muito mais força que resistência. Muito mais explosão do que manutenção. Inclusive, você vai reparar uma preponderância de atletas negros, porque, em termos de fisiologia, o negro tem uma musculatura mais explosiva. Qualquer esporte que exija explosão muscular, na média, eles têm vantagem. Então, você vai ver que eles têm uma capacidade de explosão que é impossível de alcançar. Já na maratona, você precisa de muito mais resistência que força. É claro que precisa de força e resistência nos dois, mas na maratona não adianta você ser super bombadão, forte com a musculatura, se você não consegue respirar. Porque são 2 horas, gente. Não adianta, não tem explosão de 2 horas. Maratona, 100 metros, é tudo a respeito de intensidade. Ele começa e acaba. É assim uma injeção de adrenalina e acabou. Maratona é perseverança. Minha esposa me diz que é muito cabeça. Os treinos são de horas. E você tem que manter a concentração. Em dias em que, por uma série de eventos familiares, e ela está preocupada com outra coisa, ela não vai render a mesma condição. O condicionamento físico é o mesmo. O local é o mesmo. A distância é a mesma. Não vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque a gente se distrai. A gente, ela. Eu não faço isso. Então, mas eu quero comparar isso, gente, porque quando nós falamos de jornada e de casamento, nós falamos de muito tempo. E o muito tempo tem 2 coisas importantes. A primeira delas é, você precisa guardar energia para chegar longe. O esporte que eu praticava, estou tentando voltar agora, é remo. E atualmente estou voltando a remar, agora remando caiaque, não mais aquele remo olímpico. E eu saio, o meu técnico já falou, Daniel, você sai com muito amor para dar. Eu saio arrancando, remando que nem um doido, dura assim uns 3 minutos. E aí acaba, os braços caem, o fôlego acaba. E a ideia era remar 50 minutos. Aí o resto dos 50 minutos eu dou uma remadinha, paro. Não, Daniel, começa devagar. O importante é você, o dia que tu conseguir remar 50 minutos sem parar, você pode evoluir para o próximo caiaque, porque eu estou usando um pesadão largo, que é difícil de virar. Ainda não consegui virá-lo, ainda mais que é o Guaíba, né? Se você vira no Guaíba, sei lá o que pode acontecer, mas tem muito a ver com isso, né? Você ser capaz de dar o passo para continuar. Não adianta você arrancar só, porque você não consegue manter esse arranque. Você tem que criar um ritmo. Desde o primeiro dia, nós temos usado como nosso lema aqui, não só a ideia de termos todo o tempo do mundo, compreendendo que o todo o tempo do mundo que nós temos não é nessa vida, mas isso aqui é um ensaio para a eternidade. Essa música linda que nós ouvimos sobre te amei por 1000 anos e vou te amar por mais 1000 anos, é Jesus Cristo cantando para nós e dizendo, eu te amo e eu vou continuar te amando. Nós estamos fazendo aqui só um ensaio. No ensaio pode errar, não tem importância, tá? Ainda bem, né? Porque senão ficava feia a coisa. Nós estamos nos preparando para a eternidade. Nós temos todo o tempo do mundo. E olhando Eclesiastes 3:11, nós lemos, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não tem como. Tem coisas que eu ainda não entendo. Eu imagino que eu vou chegar nos portões celestiais sem entender tudo que Deus fez, por que Ele fez e por quê. E eu brinco que quando eu chegar lá eu tenho uma longa lista de perguntas. Deus, por que aconteceu isso? Talvez no topo dessa pergunta está aquele nenê que ficou conosco por 3 meses. E quem conhece um pouco do processo sabe que quando o processo de adoção é interrompido, existe a questão do segredo de justiça, então nós ficamos proibidos de acompanhar
a vida dessa criança. Eu quero chegar lá no céu e falar, Deus, por quê? Eu imagino, para falar a verdade, minha teologia me diz que quando eu chegar lá no céu, essas coisas não terão mais importância. Eu vou falar, não importa, eu estou contigo, meu Deus. Mas na minha cabecinha, por enquanto, eu falo, eu vou levar uma listinha, tá? Então, chegando lá, eu vou falar, Senhor. E nós olhamos que, então, peguei 4 frases. A primeira é que a vida é feita de fases. Segundo, que casamento é para a vida toda. Terceiro, nós vamos deixar um legado. E deixa eu repetir aqui nesse ponto, porque eu vibro com o milagre da concepção. E eu oro para que todos os casais que desejaram tenham tido essa bênção esse final de semana, tá? Se não deu, continua praticando. Coisa boa. Vai lá, vai firme. Mas eu sei, e tenho amigos muito queridos meus, homens e mulheres de Deus, que depois de 20 anos de casados, não têm filhos. E esses casais oraram a respeito de adoção, Deus não deu para eles uma convicção quanto à adoção. E deixa eu repetir, adoção não é para todo mundo. Muito cuidado quando você pensa sobre adoção. Não acho que adoção é ruim, mas ao entrar na adoção, existe muito uma fantasia, uma mística de que eu vou adotar essa criança e ela será desde o berço eternamente grata. Cada vez que eu chego, papai, muito obrigado por me adotar. Não é assim. Adoção, você entra em campo com 2-0 contra e tem pelo menos um dos seus artilheiros que foi expulso. Por quê? Porque essa criança não está com os pais biológicos. Já existe uma tragédia logo de partida. Você fala, mas de repente eu pego ela muito nova. Ela já sabe. Não é que ela sabe cognitivamente, mas ela já sentiu os efeitos de uma ruptura e de uma gestação que Deus sabe como foi. Então, quando eu falo de vamos deixar um legado, é óbvio que todos nós queremos ter filhos. Amém por isso. Mas se Deus não lhe conceder filhos na carne ou por adoção, Deus lhe conceda filhos espirituais. Adote filhos de coração. Pega, na Conde nós temos uma das bênçãos grandes, é que sendo na capital e com muitas universidades, todo começo de ano chega um batalhão de estudantes universitários, de muitas das igrejas da Pioneira, ou igrejas do interior em geral, e eles chegam precisando de pai e mãe. Esses dias nós temos, não chegou bem a ser uma adoção, mas acolhido um rapaz que veio da Bahia. Ele é desse tamanho, enorme, mas é muito querido. E volta e meia ele fala, pastor, trouxe para ti, como é que é aquele bolinho? É vatapá ou acarajé? Um dos dois. É esse negócio, ele sempre traz para mim, não precisa provar isso aqui. E toda vez que eu falo com ele, que gostoso a gente poder adotar jovens, adolescentes, crianças, ou mesmo adultos, que estão precisando de pai e mãe. Por fim, eu quero falar que casamento é uma jornada. Então, as 4 frases são fases, acho que pode passar para nós a próxima, isso. Fases, vida toda, legado e jornada. Falando sobre jornada hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é assim, como está o seu casamento? Essa pergunta é terrível, né? Porque 99% dos homens vão dizer, tá bom. Né? A gente dorme na mesma cama, ela não me mata enquanto eu estou dormindo, eu pago as contas, estou seguro, estou tranquilo. As mulheres, que na sua grande maioria são muito mais ligadas na relação, mesmo que o casamento está bem, ela diz, olha, está bem, mas... E aí você fala, mas eu quero repetir algumas coisas aqui que, de novo, eu sei que são óbvias, mas não importa como o seu casamento começou. Não importa como ele começou. Anos atrás, eu fiz uma brincadeira com um casal, num pequeno grupo de casais, e aí, perguntando sobre filhos, aí um deles falou a idade do filho, eu falei, opa, então tiveram filho antes do casamento? Aí os dois ficaram vermelhos e, como é que tu sabe, pastor? Eu falei, sabe aquelas brincadeiras que você não faz? Eu fiz, várias vezes, inclusive. Daí eu pedi desculpa, eles caíram na risada, porque aí ficou mais divertido ainda. Falo, pastor, não tem importância. Nós começamos tudo errado.
colocamos carros na frente dos bois, brigamos com todo mundo. E um dia, quando a gente estava para quebrar, já tínhamos quebrado os pratos, estávamos arrumando, nós íamos nos separar, de alguma maneira o amor de Deus nos alcançou. Pastor, foi ali que começou o nosso namoro. Foi ali que começou o nosso casamento. E nós já tínhamos um bebê em casa. Então, não importa como começou, gente. A graça de Deus, Jesus nos alcança. Ontem nós lemos aquilo, a passagem de 1 Coríntios 6. Assim foram alguns de vocês. Querido, não deixa nenhum momento que o diabo te envergonhe pelo começo. Segunda coisa, não importam os erros. Eu sei que nós temos entre nós aqui muitos erros que foram cometidos, e eu não preciso saber quais foram, mas você sabe. De repente foi um erro de um adultério, de repente foi um erro de uma briga que chegou numa agressão, de repente foi um erro que levou a um divórcio, a um recasamento. Gente, em Cristo, não quer dizer que erros não têm consequências, é claro que ele tem, e vocês sabem muito bem quais são, vocês sentem na pele as consequências. Agora, em Cristo, nós voltamos a dizer, assim foram alguns de vocês, hoje nós temos uma nova vida em Cristo. O que realmente vai importar aqui é como é que nós vamos seguir adiante. Como é que vai ser a partir de agora? Gostei muito da ideia do Alex, da carta que você vai escrever. Tinha um casal ali perto de mim dizendo, vai ser ótimo. Eu espero que eu tenha um ano para escrever a carta. Não, não tem. Pelo jeito é rapidinho a carta, é agora. Mas como é que nós vamos continuar? Aliás, talvez mais importante, o que realmente importa é como é que vai terminar o seu casamento. Você fala, não, mas casamento não termina. Termina sim. No dia que nós formos para o céu, terminou o casamento, como nós hoje o conhecemos. Termina. Como é que vai terminar o seu casamento? Como é que vai ser o final do seu casamento? Eu tenho pesquisado muito sobre isso. Basicamente, eu tenho olhado como é que vai terminar o ministério de pessoas. A área que eu tenho estudado é justamente sobre isso. Quando deixei o ministério pastoral na Conde, eu tenho me dedicado a um ministério de formação de líderes e de pastores. E uma das coisas que eu tenho pesquisado é o que é que um pastor, um líder, um cristão precisa fazer para terminar bem. O que eu tenho lido, gente, e aqui eu estou falando de líderes, não necessariamente de casamentos, alguns autores dizem que de cada 10 líderes cristãos que começam queimando por Jesus, um vai chegar na fase final da vida ainda apaixonado por Jesus, ainda comprometido com Jesus. 10 para 1. Se você não gosta da estatística, vamos cortar pela metade. De cada 5, 1 vai chegar ao final. A minha experiência comprova isso. Alguns homens e mulheres, muito melhores do que eu, caíram na caminhada. Agora, vamos trazer isso para o casamento. Eu não vou arriscar uma proporção, mas a tragédia é que cada vez mais o número de casamentos que terminam mal, ele aumenta. E por terminar mal, eu não quero só falar divórcio. Existe aquele divórcio debaixo do mesmo teto. Eles até moram debaixo do mesmo teto. Às vezes até dormem na mesma cama, mas não tem afeto, não tem mais nada entre eles. É um acordo, sei lá, financeiro, social, o que é. Um casal muito querido para nós, tem uma vida que tem sido assim. Não tem mais nada. Eles não se separam porque dá muito trabalho. Eles estão tão desgastados que até separar dá canseira. O que é que faz um casal terminar bem? Eu coloquei aqui 5 coisas, poderia colocar 20, você pode colocar outra, mas eu gostaria de olhar com vocês as 5 características. Primeiro, intimidade com Deus. Segundo, uma amizade profunda. Terceiro, o investimento mútuo. Quarto, uma disposição em aprender. Quinto, um sentido de propósito. Eu quero falar de cada uma dessas características, e talvez você possa aumentar a sua lista, algumas delas você fala, não, isso aí está tranquilo, está ótimo, que bom. Mas me parece que esses são hábitos que eu tenho visto nos casais que eu admiro. Eles cultivam isso. E Ana Paula e eu temos procurado cultivar isso com mais ou menos sucesso, né?
mas continuamos procurando cultivar. Primeira característica, então, é intimidade com Cristo. Abram comigo em Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler para vocês versos de 15, 16 e 17. Cultivar intimidade com Cristo. Eu acredito firmemente, duas coisas, mas uma delas me impacta mais. Primeiro, casais que, mesmo sem conhecer Jesus, aplicam os princípios de Deus, serão abençoados. Por quê? Porque se você é gentil com a sua esposa, isso vai gerar gentileza. Você não precisa ser cristão para isso. Qualquer lugar que tu é gentil, a pessoa será gentil contigo, em média, ou a chance é muito maior. Mas, no entanto, eu creio que alguns dos desafios que nós enfrentamos exigem que eu esteja solidamente plantado em Cristo, firmemente enraizado em Cristo. Porque quando vem as fases de terremoto e de desafio e de desinteresse, eu quero ser, para Ana Paula, não só um homem forte, inteligente, qualquer coisa assim. Eu quero ser um homem que exala o doce aroma de Cristo. Porque eu estou convencido que, para 99% das mulheres cristãs, o que mais nos torna atraentes para elas não é o nosso dinheiro. Vários de nós dizemos, amém, Senhor. Não é o nosso porte físico, amém de novo. Não é o nosso cabelo maravilhoso, ou a falta dele, amém, Senhor Jesus. Mas o que, para a grande maioria das mulheres cristãs, o que vai encantar o coração delas é o quanto que nós manifestamos Jesus na nossa vida. E vice-versa. Colossenses 3, de 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. É óbvio que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, mas você percebe o quanto que isso se aplica ao casamento? Vou ler de novo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Como membros de um só corpo, nós somos um só, uma só carne. E sejam agradecidos. Olha só agora, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ideia aqui é que a palavra de Cristo faça uma tenda, arme uma barraca no seu coração e fique ali à vontade. Não é só que você fica falando versículos, mas que a palavra de Cristo permeie a sua vida e dirige o seu modo de pensar. Como é que eu faço isso? Só tem um jeito que eu conheço, é lendo a Bíblia, não tem outro jeito. Leia a Bíblia. E quando você terminar de ler, lê mais. Anos atrás, nós lançamos na Conde o desafio de lermos a Bíblia toda em um ano. Foi uma grande campanha, o pessoal se empolgou muito. No final do ano, cerca de 10% completaram a leitura. Obrigado. 10% apenas terminaram a leitura. Não tem importância. No ano seguinte, nós repetimos a dose. E de lá para cá, todo ano nós temos falado disso. Como eu tinha iniciado a campanha, eu tive que ler a Bíblia inteira de novo em um ano. E é uma prática boa, viu? Dá para fazer. Aí, nesses últimos 5 anos, eu tenho feito isso. E é impressionante. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu descubro partes que eu acho que não estavam lá da última vez que eu li. Alguém botou aqui no meio esse negócio. Por quê? Porque ela é viva. E você fala, Daniel, mas quando chega ali em Levítico, que ele fica falando dos panos e da cor... Gente, leia a palavra de Deus. Mas eu não entendo, às vezes. Leia a palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus habite ricamente. Influencie a sua mente, o seu coração, o seu falar, o seu pensar. Nós temos que desenvolver um firme alicerce em Cristo. Verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem ou falarem,
façam em nome de Jesus. Já pensou o que seria o seu casamento se tudo que você fizer for feito em nome de Jesus? Você vai preparar o café da manhã em nome de Jesus. Você vai cumprimentar a tua esposa em nome de Jesus. Vocês vão ter uma relação sexual em nome de Jesus. E você vai conversar em nome de Jesus. E você vai bater papo em nome de Jesus. E quando tiver uma crise para resolver, você vai resolver em nome de Jesus. É óbvio que não é a vida que nós temos. A maioria de nós não vive 100% do tempo falando em nome de Jesus. Seria ótimo. Mas imagina se esse fosse o nosso parâmetro. Se nós conseguíssemos cultivar essa vida permanente em Jesus. E é uma expressão que eu gosto muito, que é a seguinte ideia. Tanto nós, maridos, como vocês, esposas, nós temos que pensar que nós nos casamos não para curtir o outro, mas para cuidar daquele por quem Cristo morreu. Essa conversa é séria. Um dia eu vou chegar lá no céu e Deus vai me perguntar um monte de coisa e vai falar, Daniel, como é que tu tratou a Ana Paula? E aquela velha desculpa, mulher que o Senhor me deu, não, né, também, olha só. E Deus vai falar, Daniel, desde Adão que ele usa essa desculpinha esfarrapada, não resolve. Como é que você tratou? E vai perguntar para as esposas, como é que você tratou o seu marido? Mas ele era um orangotango, horrível, não tomava banho e não sei o quê. Vocês não imaginam as reclamações que eu já ouvi, eu não vou entrar nessa. Mas a pergunta que Cristo vai fazer é, como é que você tratou? Tá, as condições são difíceis. Como é que você tratou aquele por quem eu morri? Que foi comprado por um alto preço. Tem um parágrafo do pastor Davi Merck, que alguns de vocês já ouviram, e é um... Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês, eu não ganho nada com isso. Ele lançou esse ano uma obra fantástica, são quase 1000 páginas de comentários sobre todas as passagens bíblicas que tratam da família, pela editora Agnus. Não é exatamente um livro barato, nem é um livro que você vai ler assim, né, vou ler no banheiro, quando eu estiver assim. Não, é um livro de referência, mas muito bom. Voltando. Ele põe assim, o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição vitoriosa nos proporcionam nossa única esperança, como seres imperfeitos e decaídos, de construirmos famílias felizes. No momento que a sua família estiver infeliz, e eu tenho certeza que a sua família vai passar por períodos disso, como a nossa certamente passa, a nossa primeira ideia como homens é, qual é a fórmula? Como é que eu conserto? Nós somos consertadores por natureza. É Cristo. Não, Daniel, você não está entendendo, porque eu sei. Eu não sei o que mais você vai ter que fazer, vai ter que fazer muita coisa, mas certamente passa por tu voltar para Cristo. Qualquer outra base nos levará à decepção e dor. Procurar restaurar famílias sem levar em conta a podridão do velho homem não passa de uma tentativa de colocar um curativo, um band-aid, numa ferida mortal. Nós temos que sair disso. Eu sou um homem caído. Ana Paula, por mais linda que seja, é uma mulher caída. Talvez não tenha caído tanto quanto eu. Não, deixa para lá. O fato é, a nossa restauração passa por isso. E nós fomos resgatados pelo amor de Jesus. E é nesse resgate que eu tenho esperança de transformação duradoura. Uma transformação que possa realmente gerar uma felicidade. Primeira característica, então, intimidade com Cristo. A segunda é amizade profunda. Uma amizade profunda. Abram comigo em Hebreus, capítulo 10, verso 24. Mais uma vez, o autor de Hebreus está falando à igreja e eu estou trazendo aplicações para o casamento. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O conselho do autor para a igreja era, invista um no outro, e não se afaste da igreja. Porque é a primeira coisa que acontece, não é? A gente tem um conflito na igreja, a gente começa a afastar, puxa, não é bem isso, não é? E a gente começa a se afastar. Deixa eu trazer isso para o casamento. Considere
a sua esposa, considere o seu marido, para a incentivar ao amor e às boas obras. A palavra considere aqui não está ligada a ter consideração. Vou ter consideração por você, vou ter carinho por você. Considere, aqui, é aquela palavra que é usada para um cientista que está considerando um fenômeno. Ele está olhando uma reação química, ele para considerar, para refletir, para entender o funcionamento. O desafio do autor, então, é: olhe para sua esposa e procure compreender o que acontece no coração dela. Homens nunca têm a menor esperança de entender isso. É uma loucura completa, mas não tem importância, vamos tentar. Olhe para sua esposa e procure entender como é que eu posso estimulá-la ao amor e às boas obras. Em geral, bronca, reclamação ou silêncio não funcionam, tá? Já tentei esses todos, nada funciona. Na verdade, compreender o coração de uma mulher é uma aventura para a vida inteira. Nós estamos casados há 34 anos e eu acho que eu estou começando a entender algumas coisas. Não sei quantos anos mais Deus vai me dar. Mulheres, apesar da impressão que vocês têm, não é tão fácil compreender um coração de um homem, tá? É sim, um homem é simples, né? Eu sei o que o homem quer. Eu acho que pelo menos uma coisa vocês vão acertar sempre. Mas não é disso que eu estou falando. Procura se tornar um especialista no seu cônjuge. O que o alegra, o que o motiva, o que o incomoda, o que faz os olhos dela brilhar, como é que eu posso estimulá-la ao amor e às boas obras. É um processo de estudar profundamente essa dinâmica. Isso eu chamo de mutualidade. E eu vou dizer uma coisa bem prática. Nós temos que ter pontos de encontro. No começo do nosso casamento, Ana Paula e eu, nós praticávamos muitos esportes juntos. Ela permaneceu fiel. Eu já abandonei os esportes há bastante tempo. A gente faz algumas coisas, mas não é o mesmo ritmo. Mas você tem que ter um ponto de encontro com a sua esposa. Vocês têm que ter alguma coisa que vocês fazem e curtem fazer juntos. Eu sei de casais que curtem música juntos. Se é isso, gente, construa um estúdio na sua casa, sei lá, aprende a tocar, invista nisso, cantem juntos e façam. Outros casais gostam de cozinhar juntos, mas invistam nisso. Outros vão querer fazer... As pessoas falam, eu gosto de assistir Netflix junto. Qualquer atividade que é voltada para lá e que inclui pouca interação, cuidado, tá? Porque pode ser uma fuga. Vocês podem estar sozinhos, a dois, assistindo Netflix. Nada contra o Netflix, nós curtimos muito assistir Netflix juntos, mas o ponto de encontro é uma coisa que exige interação. E quando vocês forem fazer alguma coisa juntos, como, por exemplo, cozinhar, por favor, não fica um brigando com o outro. Mas não é assim. Não, mas você cortou muito fino. Não, cortou mesmo, colocou muito sal. Para! Mas é que a comida não vai ficar tão boa. Não tem importância. Gente, não é a comida que nós estamos lutando um pelo outro. Não é um contra o outro, mas é um pelo outro. E se a comida é ponto de briga, joga a comida fora e pede, né? Pede por telefone, pede um teleentrega. Sei lá. O que eu quero dizer é, procure um ponto de encontro. Se é passeio, se é viagem, se é... Mas procura... E, olha, a gente cultiva isso. Porque a gente perde isso com muita facilidade. Porque, com a idade, especialmente, nossos interesses vão modificando. E você começa a pensar em outras coisas. Não deixa isso escapar. Eu peguei uma outra afirmativa dessa psicóloga de Janira Silva. Ela diz assim, se você deseja viver a amizade no casamento, empenhe-se em cultivar o seu amor. Escute com paciência, reconheça as virtudes, interesse-se por seus gostos, mesmo que não sejam iguais aos seus. Eu sou quase um especialista em maratona. Dá para ver? Não, não dá. É porque ela é. Então, ela fala dos vários momentos. Outro dia ela falou, não, porque aí eu tenho que fazer... Como é que era? ZR? Tenho que fazer 15 minutos em ZR. Falei, o que é ZR? É a zona de relaxamento que você tem que correr num pace assim. Falei, querida, o meu ZR é aquele sofá ali, ó.
com a televisão ligada. Mas, gente, eu já aprendi o que é ZR. E tem ZE, e tem outras coisas. Né? Procure interessar-se por seus gostos, mesmo que não sejam iguais aos seus. Por quê? Porque ela me interessa. Então, o que é interessante para ela se torna interessante para mim. Queira conhecer seus planos, entender seu mundo. Esteja unido ao que ele ou ela vive no trabalho, com a família, com amigos. Demonstre interesse por ele e por ela. Esteja próximo, não apenas do seu corpo, mas principalmente da sua alma, do coração. Porque quando tivermos acesso à essência de uma pessoa, mais chances temos de crescer no amor e, consequentemente, na amizade. Então, não é a atividade, é o coração. Pode passar a próxima foto aí? Isso aí foi nosso dia dos namorados. Você fala, Daniel, nós estamos num caiaque. Porque correr maratona eu não ia conseguir mesmo, então ela falou, não, eu vou remar contigo. De novo, então a solução é o caiaque? Certamente não. A solução é alguma coisa que vocês curtam fazer juntos. Na nossa família, nós cultivamos por muito tempo jogar jogos juntos. Qualquer tipo de jogo. Conforme as crianças eram pequenininhas, os jogos eram bem bobinhos, aí eles foram evoluindo, e até hoje nós temos jogos em casa. Então, às vezes, a gente para e fala que hoje à noite nós temos uma noite livre, que é meio raro. O que nós vamos fazer? Vamos jogar alguma coisa. Eu não gosto porque ela sempre ganha, mas não tem importância. O importante não é o jogo, o importante é a gente fazer alguma coisa juntos. Então, a primeira característica é a intimidade com Cristo. A segunda característica é desenvolver um senso de amizade. Amizade. Curtam fazer algo juntos. Agora, vai dar trabalho às vezes, tá? Se faz muito tempo que vocês têm se afastado, vai ser difícil, mas invista nisso, isso é muito precioso. Terceira característica é uma vida disciplinada. E vida disciplinada pode parecer uma coisa muito pesada, né? Mas olha comigo, 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo fala de uma maneira muito direta ali sobre vida disciplinada. Eu quero comentar isso com vocês. 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A palavra-chave em disciplina é renúncia. Disciplina não é a sua capacidade de se chicotear ou manter horários. Disciplina é a capacidade de você abrir mão de uma coisa que você quer para ter algo que você quer muito mais. Se você quer muito mais intimidade no seu casamento, talvez você tenha que abrir mão de outras coisas que você gosta. Seja Netflix, seja esporte, seja o que for. Eu abro mão disso por quê? Porque isso aqui é mais precioso para mim. E essa renúncia, ela acontece no dia a dia. Eu diria mais, eu diria que a vida disciplinada ela tem que ser intencional, ela tem que ser pensada, ela tem que ser contínua. Se hoje alguém viesse para mim e falasse, Daniel, amanhã você vai correr uma maratona. Se você correr uma maratona, eu te dou $1 milhão. O que eu vou falar para ele? Quantos dias eu tenho para terminar? Porque, por mais que eu queira, gente, eu não consigo. Um maratonista treinado, os campeões, fazem em pouco mais de 2 horas. Ana Paula completou a primeira dela em 4 horas e meia, 5 horas. E eu estava lá no final, eu sempre digo que eu cheguei na linha de chegada antes dela, porque eu parei perto, assim, 100 metros, e vim andando até a linha de chegada. Mas aí eu parei na linha de chegada, eu assisti a última meia hora até ela chegar. Gente, é emocionante ver o pessoal ali. Que tem gente que... Aí não são os campeões, esses já foram embora, tá? Já estão no hotel. Mas são os participantes, que estão chegando com 4 horas e meia, 5 horas de corrida. 5 horas de corrida. E o pessoal chega mancando, e alguns chegam arrastando a perna. E aí, obviamente, chegam aqueles que um deles vem puxando um filho todo prejudicado fisicamente, com uma série de deficiências, empurrando o filho num carrinho.
Ele correu 42 quilômetros empurrando o filho no carrinho. Outros que chegam, que são cegos, então eles correm com um guia, que anda com uma cordinha junto dele, e correu 42 quilômetros com ele. Gente, isso é muito emocionante. Mas a realidade é, ninguém começa correndo maratona. E quando a gente fala, puxa, corre maratona, que bom. Vocês não veem o número de vezes que a Ana Paula levanta de manhã. Estou falando de Ana Paula, mas, gente, qualquer atleta, em qualquer esporte, levanta de manhã, não está a fim de correr, mas vai correr do mesmo jeito, está frio, está quente, e você faz. Ou seja, um casamento vai exigir uma vida disciplinada de vocês. Não é um quartel, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir isso. Não tem como ter tudo. Anos atrás eu estava ouvindo um guru, desses caras aí que falam sobre sucesso profissional, um americano, e aí alguém perguntou para ele assim, puxa, como é que eu faço para ter uma carreira bem-sucedida e ser bem-sucedido com meus filhos? E ele foi totalmente honesto, ele falou, é simples, não dá. Aí criou aquele ambiente, como não dá? Mas, gente, o dia que você tem que, pensa no contexto americano, o dia que tem jogo de futebol do seu filho, reunião dos pais, festa de final de semana, você vai estar investindo na sua carreira. E aí ele continua, porque é na sua carreira e nos seus cursos você tem que ter vantagem. Mas a sinceridade dele foi marcante. Não dá para ter tudo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que tu quer abrir mão? Para ter um casamento bem-sucedido. Eu gosto do que John Piper faz aqui, porque ele fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, eu amo Jesus mais do que a aprovação dos homens, mais do que a honra, mais do que o conforto, mais que a própria vida. Portanto, eu estou pronto a enfrentar oposição, vergonha, sofrimento e mesmo a morte. No caso, ele está falando de um compromisso com Jesus. Há maior ganho em seguir a Jesus, mesmo com sofrimento, do que em se afastar dele, mesmo com 10.000 benefícios. Se eu posso trazer isso para o casamento, eu diria, há mais benefícios em você investir no seu casamento com sofrimento, e o sofrimento não é o relacionamento, mas, às vezes, coisas que você vai abrir mão, que você gostaria e fala, não vou fazer isso. Há mais benefício aqui do que viver longe dela e passar esse tempo destruindo o nosso casamento. Quarto hábito a ser cultivado é disposição em aprender. Disposição em aprender. Te convido a abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E diz assim, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A vida cristã é uma constante transformação, e deixa eu te dizer, o casamento também é uma constante transformação. Você está sempre dando uma melhorada, está sempre ficando um pouquinho melhor. Você sempre tem alguma área a trabalhar. Sempre tem algo a mais para investir na vida de um e do outro. Por quê? Porque são dois pecadores. E tu dá 3 passos para frente, dá 2 para trás. Aí tu dá mais um acerto, aí volta 2 passos. Aí tu sempre tem como você investir nessa pessoa. Casamento é uma constante transformação. E eu quero trazer à tona aqui uma outra palavra, que são mentores. Uma das coisas mais tristes, e eu sei que os pastores vão concordar comigo aqui, é quando chega um casal no seu gabinete pastoral, senta e fala, pastor, nós viemos falar com o senhor porque o nosso casamento não tem mais jeito. Sinceramente, a minha primeira reação é, por que vieram falar comigo então? Não tem mais jeito? Desiste. Ou por que não vieram me procurar antes de não ter mais jeito? Eu não falo isso, porque, obviamente, não é o que eles querem dizer, mas, entende? O casamento está assim, eles não aguentam mais um ao outro, já se ofenderam, já se machucaram, já fizeram coisas horríveis um com o outro. Pastor, o que a gente faz? Bom, vamos voltar lá para o começo, vai. Olha, tem que se amar, tem que respeitar, e aí você começa a tentar reconstruir. Mas quanto mais você andou no caminho da destruição, não é que não tem retorno, mais difícil é você arrumar isso. Por isso que eu digo mentores. Procure pessoas que vão te estimular a crescer.
pessoas com quem você vai andar, quase não importa a idade, mas em geral são pessoas ou da sua idade ou mais velhas, e que você vê que tem algo de bom no casamento deles. A maioria das igrejas da Pioneira, além do pastor, tem algum tipo de ministério de casais. Tem alguém que está... E eles não são modelos perfeitos. Desenvolve uma amizade com essas pessoas. Começa a perguntar, começa a falar. Pouco a pouco vai abrindo o coração. Não chega lá no meio do culto e fala, irmãos, quero confessar que eu odeio minha esposa. Isso não funciona, tá? Mas assim, procura alguém que você confie. Pode ser o pastor, claro que sim. Mas com quem você quer desenvolver uma amizade. Porque o que vai acontecer é que você, de repente, dá um passo certo, começa a ajeitar. E, gente, nós temos um inimigo que procura nos destruir. E você fala, agora acertamos o passo. Meia hora depois surge uma discussão estúpida por onde parar o carro. Ou vamos sair atrasados. E tudo aquilo que parece que foi construído vem por terra. Mentira, não está por terra, mas o diabo quer plantar isso. Peter Drucker, que é um conhecido administrador, era cristão, diz assim, hoje aceitamos o fato de que a aprendizagem é um processo de manter-se à frente das mudanças. E esse processo dura a vida toda. Por isso, a tarefa mais importante é ensinar pessoas como aprender. Como é que eu conserto, como é que eu melhoro no meu casamento? Eu tentei achar aqui algumas fotos, mas a foto que me veio mais à mente é a próxima, que é o seu Davi e Dona Marianne Cox. Talvez o casal que mais nos impactou em termos de casamento. Obviamente, nossos pais e outras pessoas, mas é um casal que nós aprendemos muito ao observá-los. Embora eles tenham diferenças enormes quanto a nós. Quem são seus mentores? Quem são as pessoas para quem você pede ajuda? Antes que chegue no ponto de sentar diante do pastor e falar, não tem mais jeito. Quais são os passos que nós temos que dar? Mais uma, a última delas, o quinto hábito é um sentido de propósito para o nosso casamento. Abre em Gênesis, capítulo 1, versos 21, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28, nós lemos assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu quero propor a vocês que o propósito do seu casamento é refletir a imagem de Deus, nós fomos feitos à imagem dele, e espalhar essa imagem por toda a terra. Você não casa só para ter filhos e para carregar um anel no dedo. Você casa para que as pessoas possam ver a imagem de Deus no seu casamento. E, por favor, não passe uma falsa imagem. Falsa imagem é aquele pessoal que vem, casal que vem no carro brigando até a igreja. Quando chega na igreja, sorriso. Paz do Senhor, irmão. Uma bênção. Nossa, e vão de mãozinha dada. Se pudesse, um quebrava a mão do outro, mas não. É claro, gente, que você não vai lavar roupa suja em público e vai sair brigando pela igreja. Não é esse o ponto. O ponto é, eu creio, gente, e deixa eu dizer isso com o coração muito aberto, nós batistas tendemos, em média, a ser muito ruins com isso, com transparência. Eu falei no primeiro dia que eu não gosto de família margarina, eu vou ser mais forte, eu odeio família margarina. Família margarina é aquela que está tudo bem, sempre. Eles acordam de manhã, a mulher está maquiada, claro, e ela é linda, óbvio, né? E o marido está sorridente, em geral eles usam roupas brancas, não sei por que o branco, mas é bonito. E a cozinha é clara, e eles quase cantam ao tomar café da manhã. Querida, por favor, pois não, meu amor. Filhinho querido, que bom. Gente, isso é mentira. Isso é só para vender a tal da margarina, que inclusive nem faz bem para a saúde, mas não é esse o ponto. Transparência. Nós precisamos falar que nós somos modelos de uma caminhada rumo a Jesus, não de chegada. O modelo de chegada nós já temos, que é Jesus, não precisa mais nenhum. Tua família não é perfeita, eu sei. Mas você não conhece? Não conheço. E às vezes tem algumas famílias que me enganam muito bem, tá? Parece que está tudo certo.
Mas depois de 30 anos do pastorado, eu já sei que eu chego numa igreja, eu vejo aquela família perfeita, eu falo, Senhor Jesus, o que está escondido ali atrás? E com isso eu não quero que a gente fique falando de coisas erradas, mas nós temos que ter uma atitude que diz assim, nós somos pessoas quebradas, tentando refletir a imagem de Deus e mostrar ao mundo a imagem de Deus. É isso que nós somos. John Piper tem uma frase que eu acho que me ajuda aqui, que diz assim, o significado mais elevado, o propósito mais sublime do casamento são manifestar a relação pactual entre Cristo e sua igreja, é isso que nós queremos mostrar, e por esse motivo que o casamento existe. Se você for casado, é para isso que você é casado. Se você tem esperança de casar, esse deveria ser seu sonho. Mostrar o amor de Cristo pela igreja. É a música que nós ouvimos. Eu o tenho amado por 1000 anos e vou amar por mais 1000 anos. Gente, isso não somos nós, tá? Desculpa. Por mais que você esteja apaixonado, eu sei que tem de novo aquele casal que está casado há 15 dias, amém, que vocês estejam nos 1000 anos, mas a realidade é que tu não vai viver 1000 anos, tá? Então, é a declaração de amor de Cristo pela igreja. E nós somos ensaios, reflexos desse amor de Cristo pela igreja. Eu quero encerrar falando do que significa terminar bem. E eu pensei em vários modelos. Pode passar para mim a próxima foto? Esse é Billy e Ruth Graham, quando eles se casaram em 43. Está vendo pela elegância deles, né? Pode passar as próximas fotos. Obviamente, eles foram envelhecendo. Pode continuar. Isso, essa é a última foto. Ruth Graham faleceu com 87 anos. Até o final, eles pareciam 2 namoradinhos. Eu tenho certeza que tem problemas na família deles, teve um filho que desviou, houveram coisas para lidar. Quando ela faleceu, Billy Graham viveu ainda quase 10 anos. Ela faleceu em 2007. Ele faleceu no ano passado. E ele escreveu as seguintes palavras. Pode colocar aí. Ruth foi minha parceira de vida, e nós fomos chamados por Deus como uma equipe. Ela foi parte vital e integral do nosso ministério, e o meu trabalho ao longo dos anos teria sido impossível sem o seu encorajamento e apoio. Todo mundo conhece Billy Graham. Talvez muitos de vocês nem soubessem o nome da esposa dele, que era Ruth. E no final ele coloca, eu sou muito grato ao Senhor pela Ruth, especialmente nesses últimos anos que pudemos passar juntos. Quando eles se aposentaram, eles mudaram para uma casa de campo que eles tinham numa montanha e começaram a passar muito mais tempo juntos. Olha o que ele diz. Nessa época, ele já tinha cerca de 80 anos, tá? Nós reacendemos o romance da nossa juventude. Veio primavera, veio verão de novo, gente. E meu amor por ela continuou a crescer a cada dia. E ele disse, eu sinto uma terrível saudade dela. E anseio ainda mais pelo dia que poderei me reunir com ela lá no céu. Esse casal terminou bem. E essa é a minha oração, para Ana Paula e para mim, essa é a minha oração por vocês. Não de perfeição, mas de alguém que vive até o fim. E chega no final e diz assim, eu sou grato. E nos últimos anos, nosso amor se reacendeu. Deixa eu ser bem franco com vocês, espero não ofender ninguém. Tenho certeza que a vida sexual deles não era tão ativa aos 87 anos. Mas ele fala, eu acredito que o carinho... Volta aquela última foto para mim dos dois juntos. Isso. O carinho de um pelo outro fez com que os últimos anos fossem os melhores. E eu acredito nisso. Mas para isso nós precisamos terminar bem. Nós precisamos cultivar uma intimidade com Jesus Cristo. Nós precisamos cultivar uma amizade profunda. Nós precisamos cultivar uma vida que é disciplinada. Nós precisamos cultivar o desejo de continuar aprendendo. E, por fim, nós precisamos cultivar o propósito do nosso casamento. A minha oração por vocês é que Deus levante aqui, nós temos 400 casais, né? Pode ser 399 casais assim, tá bom?
400, pronto. Que a gente possa ter uma vida. E eu não sei quanto tempo será. Eu não sei quanto tempo Deus vai nos dar. Ele pode nos dar mais 30 anos, para Ana Paula e para mim, ou 30 meses, ou 30 dias, ou 30 minutos. Mas eu quero terminar bem. Eu quero chegar no final da vida falando as palavras do velho Billy Graham. Não para minha glória, mas para que as pessoas falem, puxa vida, Deus faz diferença. Baixe sua cabeça comigo. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor mesmo inventou essa coisa maluca e maravilhosa que é o casamento. Maluca porque o Senhor põe duas pessoas pecadoras juntas e que são capazes de coisas incríveis e de se ferir de maneira horrível. Mas nós temos um relance, uma breve visão do Teu amor por nós. Eu oro pelo meu casamento com a Ana, profundamente agradecido, porque apesar dos erros, o Senhor nos preserva juntos e tem aprofundado o nosso amor. Mas eu oro por cada um dos casais aqui representados, pedindo que o Senhor nos dê os melhores anos ainda adiante de nós. Não importa o quão bom tenha sido o nosso casamento, que os anos a seguir sejam ainda melhores, por causa da nossa intimidade contigo, por causa da nossa amizade, por causa daquilo que cada um de nós vai abrir mão pelo bem do casamento, por causa de mentores, pessoas que vão nos ajudar a crescer, e porque nós vamos entender com muita clareza qual que é o nosso propósito. Pai, cura os casamentos aqui, Pai. Cura os corações que ainda não estão entregues inteiramente a Ti, e aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. Que hoje seja dia de salvação, Pai. Que hoje mesmo, cada um de nós se quebrante na Tua presença, dizendo, Senhor, é por isso que eu estou aqui, para glorificar o Teu nome. É por isso que eu me casei, para que as pessoas conheçam o Teu amor. E a Ti eu consagro os próximos, os últimos anos da minha vida. É no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, é que eu oro.